Existe uma pergunta que muitas pessoas carregam durante anos sem encontrar uma resposta convincente. Por que sempre acabam se envolvendo com o mesmo tipo de parceiro? Alguns vivem repetindo histórias com pessoas frias e emocionalmente distantes. Outros se sentem atraídos por indivíduos instáveis, controladores ou incapazes de construir uma relação saudável. Embora os rostos mudem, o roteiro parece sempre o mesmo. Mas e se o verdadeiro motivo não estiver apenas nas pessoas que entram na sua vida? E se existir algo dentro de você que continua fazendo as mesmas escolhas antes mesmo de sua razão perceber? Essa possibilidade foi explorada por Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da psicologia profunda. Segundo Jung, nossa mente não funciona apenas através daquilo que sabemos conscientemente. Existe uma dimensão inconsciente repleta de memórias emocionais, símbolos, conflitos, desejos reprimidos e estruturas psicológicas que influenciam silenciosamente nossas decisões. Inclusive, a escolha das pessoas por quem nos apaixonamos. Isso significa que muitas vezes não somos atraídos apenas pela personalidade do outro. Somos atraídos por aquilo que ele desperta dentro de nós. Certas pessoas ativam antigas imagens internas relacionadas ao amor, à rejeição, ao abandono, ao cuidado, ao poder ou ao desejo de sermos salvos. Quando isso acontece, nasce uma sensação intensa, difícil de explicar. Costumamos chamar essa experiência de química, destino, conexão ou paixão à primeira vista. No entanto, nem toda conexão nasce de um amor verdadeiro. Em muitos casos, ela é resultado de projeções inconscientes e da repetição de padrões emocionais que carregamos há muito tempo. Neste vídeo, você vai compreender por que algumas pessoas exercem uma atração tão poderosa sobre nós, mesmo quando esses relacionamentos nos machucam ou nos impedem de crescer. Mais importante ainda, vai descobrir como começar a romper esse ciclo. Afinal, antes de conhecer alguém de forma genuína, precisamos aprender a enxergar quem realmente somos. Quando alguém diz, não sei explicar, mas essa pessoa mexeu comigo, normalmente acredita estar descrevendo algo mágico. E de certa forma está. Porém, pela perspectiva de Jung, esse mistério não está apenas na outra pessoa, mas principalmente naquilo que ela desperta em nosso mundo interior. Às vezes, enxergamos alguém como extremamente forte porque nos sentimos frágeis. Admiramos quem demonstra liberdade porque nos sentimos presos. Buscamos alguém que pareça seguro quando estamos perdidos ou nos sentimos irresistivelmente atraídos por quem precisa de ajuda porque, no fundo, temos necessidade de nos sentir importantes para alguém. Nessas situações, deixamos de enxergar a pessoa como ela realmente é. Em vez disso, transformamos o outro em uma tela onde projetamos nossos desejos, medos, expectativas e partes desconhecidas da nossa própria personalidade. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Ela acontece quando atribuímos ao outro características, significados e emoções que pertencem em grande parte ao nosso próprio universo psicológico. É justamente por isso que muitos relacionamentos começam de forma tão intensa. O outro parece perfeito, único e exatamente aquilo que sempre procurávamos. Não necessariamente porque seja assim, mas porque ainda estamos apaixonados pela imagem que criamos e não pela pessoa real. Com o passar do tempo, a convivência começa a dissolver essa fantasia. Aos poucos, a realidade ocupa o lugar da idealização e surgem defeitos, limitações e diferenças que antes pareciam invisíveis. A decepção não acontece porque a pessoa mudou completamente, mas porque finalmente começamos a enxergá-la sem o filtro das nossas projeções. O problema é que, quando não entendemos esse mecanismo, repetimos exatamente o mesmo padrão. Mudamos de parceiro, mas levamos conosco as mesmas expectativas, idealizações e feridas emocionais. Depois culpamos o destino, a sorte ou a falta de pessoas certas, quando, na verdade, a repetição continua acontecendo dentro de nós.
É por isso que algumas pessoas vivem se apaixonando por parceiros emocionalmente indisponíveis. Não porque desejem sofrer conscientemente, mas porque esse tipo de dinâmica desperta algo antigo e familiar. Talvez, durante a infância, o amor tenha sido associado à ausência, à rejeição, à necessidade de conquistar a atenção ou provar constantemente o próprio valor. Assim, quando encontram alguém emocionalmente disponível, estável e saudável, em vez de conforto, sentem estranheza. O caos lhes parece mais familiar do que a tranquilidade. Essa é uma das ideias mais profundas da psicologia analítica. Os relacionamentos raramente dizem respeito apenas ao presente. Eles também revelam o nosso passado emocional. Desde muito cedo, construímos imagens inconscientes sobre o que significa amar e ser amado. Essas imagens não surgem apenas das palavras que ouvimos, mas principalmente das experiências afetivas que vivemos, das relações que observamos e das emoções que fomos obrigados a carregar em silêncio. Se crescemos em um ambiente onde o afeto era instável, é comum aprendermos, sem perceber, que amar significa viver em constante ansiedade. Se só recebíamos atenção quando correspondíamos às expectativas dos outros, podemos passar a acreditar que o amor precisa ser conquistado através do esforço. E quando a infância foi marcada por críticas, abandono, frieza ou instabilidade, acabamos associando o amor à luta, ao sofrimento, à espera e ao sacrifício. Na visão de Jung, essas experiências deixam marcas profundas na psique e se organizam em estruturas chamadas complexos. Um complexo não é apenas uma lembrança do passado, mas um conjunto de emoções, memórias e significados que permanece ativo no inconsciente, influenciando silenciosamente nossa forma de interpretar pessoas, situações e relacionamentos. Quando ele é ativado, nossa percepção muda e reagimos emocionalmente como se estivéssemos revivendo antigos conflitos. É justamente por isso que aquilo que permanece inconsciente tende a se repetir. Não porque alguém queira sofrer, mas porque a psique tenta encontrar uma solução para aquilo que nunca foi elaborado. É como se uma parte de nós dissesse: desta vez será diferente. Agora, finalmente vou receber o amor que sempre procurei. Sem perceber, entramos em novos relacionamentos carregando velhas feridas. Os rostos mudam, mas a dinâmica emocional continua praticamente a mesma. O parceiro distante desperta novamente a necessidade de aprovação. O parceiro crítico reforça antigos sentimentos de inferioridade. Já a pessoa imprevisível reativa à insegurança afetiva construída anos antes. Assim, aquilo que parece uma nova história acaba sendo apenas mais uma repetição do mesmo roteiro. Jung resumiu essa ideia ao afirmar que tudo aquilo que permanece inconsciente acaba sendo vivido como destino. Enquanto não enxergamos nossos próprios padrões, acreditamos que a vida insiste em colocar sempre as mesmas pessoas no nosso caminho. Parece azar, coincidência ou destino, quando na realidade, muitas vezes, é o nosso próprio funcionamento psicológico conduzindo escolhas que confirmam antigas crenças. Por isso, tantas pessoas dizem que sempre atraem o mesmo tipo de parceiro. Na prática, elas também reconhecem, aceitam e respondem às mesmas dinâmicas emocionais. Ignoram sinais de alerta, justificam comportamentos prejudiciais, romantizam atitudes problemáticas e permanecem onde deveriam estabelecer limites. Isso não significa responsabilizar quem viveu relações abusivas ou dolorosas. Cada pessoa continua responsável pelos próprios atos. No entanto, compreender os próprios padrões é indispensável para interromper esse ciclo. Enquanto buscamos no outro a solução para feridas internas, continuamos vulneráveis às mesmas armadilhas emocionais. A maturidade afetiva começa quando deixamos de perguntar apenas "por que isso sempre acontece comigo?" e passamos a questionar: o que existe dentro de mim que reconhece essa situação como familiar?
Embora essa mudança de perspectiva seja desconfortável, ela costuma marcar o início de uma transformação profunda. Jung também apresentou os conceitos de ânima e ânimos. Tradicionalmente, a anima representa a imagem inconsciente do feminino na psique masculina, enquanto o ânimos representa a imagem inconsciente do masculino na psique feminina. Hoje, esses conceitos costumam ser compreendidos de forma mais simbólica, como imagens internas ligadas ao desejo, à sensibilidade, à força, ao sentido da vida e à maneira como nos relacionamos com o outro. Durante o apaixonamento, essas imagens podem ser intensamente projetadas sobre alguém. Quando isso acontece, deixamos de enxergar a pessoa como ela realmente é e passamos a vê-la através de um ideal criado pela nossa própria mente. Quando nos apaixonamos intensamente, muitas vezes sentimos que encontramos a pessoa que faltava em nossa vida. Ela parece representar uma resposta para um vazio antigo, como se tudo finalmente fizesse sentido. Essa sensação faz certas paixões parecerem quase inevitáveis. No entanto, nem sempre estamos diante apenas de uma forte atração. Em muitos casos, estamos projetando sobre o outro uma imagem profundamente enraizada na nossa própria psique. A pessoa real acaba se misturando ao ideal que construímos inconscientemente. O problema é que ninguém consegue sustentar esse peso por muito tempo. Todo ser humano possui limites, contradições, defeitos e necessidades próprias. Quando a convivência começa a revelar essas características, muitos acreditam que o amor acabou. Mas às vezes, o que desapareceu não foi o amor, e sim a fantasia que havíamos criado. Para Jung, é justamente nesse momento que o relacionamento pode amadurecer. Grande parte das relações começa com algum grau de projeção. O problema surge quando insistimos em amar a imagem idealizada e nos recusamos a conhecer a pessoa como ela realmente é. Esse processo está ligado a outro conceito fundamental da psicologia analítica, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que existe dentro de nós, mas preferimos esconder ou negar. Não se trata apenas dos nossos defeitos. Ela também guarda qualidades, desejos, criatividade, espontaneidade, coragem, independência e outras potencialidades que aprendemos a reprimir ao longo da vida. E é exatamente por isso que a sombra influencia tanto a atração. Frequentemente nos sentimos fascinados por pessoas que expressam características que reprimimos em nós mesmos. Quem vive tentando agradar pode admirar alguém extremamente livre.